Fala, Gabeira! Olá, esse é o último podcast do ano. Evidentemente que eu não vou fazer um apanhado completo do que foi 2022, mas vou trazer para vocês dois fatos que me parecem interessantes para a gente examinar. Primeiro, as eleições tiveram uma repercussão muito grande, vão ter uma repercussão muito grande na nossa história imediata. E o segundo, a Copa do Mundo, que nos ensinou muita coisa, pelo menos para quem quis aprender alguma coisa, a Copa do Mundo ensinou muito. Eu acho que nas eleições o Brasil se livrou do Bolsonaro, mas o Bolsonaro teve uma votação muito alta. E eu fico pensando ainda como é possível o Bolsonaro ter uma votação tão alta com a performance que ele teve na pandemia e com a visão dele tão destrutiva sobre o meio ambiente. O que me faz pensar que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, não levam isso em conta. Não consideram esses fatores, a performance na pandemia, a destruição do meio ambiente, como elementos, digamos assim, desclassificadores de um candidato. Da mesma maneira, é interessante observar que o Bolsonaro foi eleito em 2018 com um discurso armamentista, de armar a população. Mas as pesquisas mostravam que 70% da população era contra armar o cidadão porque achava que esse caminho não é o melhor caminho de combater a violência. O que mostra claramente que, às vezes, um presidente se elege com bandeiras que as pessoas não aceitam, mas ainda assim votam nele. É algo a se pensar, é algo a se estudar, né? Da mesma maneira, nós temos que compreender e temos que admitir que nós buscamos uma solução do passado para substituir o Bolsonaro. Nós buscamos um presidente da República que já havia sido presidente 2 vezes e que tinha indicado uma outra presidente para substituí-lo. Essa é uma solução do passado, foi vista por muitos como menos ruim. Mas algumas pessoas veem nesse passado o futuro, o que também para mim é surpreendente. Será que o futuro é o passado? Ou será que para se alcançar o futuro vai ser preciso muita novidade, muita adaptação aos novos tempos? Isso tudo a gente vai ver no caminho. A Copa do Mundo, para nós brasileiros, foi um momento de emoção, no princípio, e foi um momento de tristeza. Eu vou contar para vocês sinceramente. Teve apenas um momento nessa Copa do Mundo que eu me emocionei. Foi quando um jogador do Marrocos chamou a mãe dele para o campo de futebol e dançaram juntos de mão dada. Eu achei que aquilo foi uma coisa tão comovente, foi uma espécie de cena do Chaplin, do Charlie Chaplin, naquele mundo de efeitos tecnológicos, naquele mundo esportivo voltado para as grandes televisões. Eu achei que aquilo ali era um pouco de humanidade num espetáculo hoje muito tecnológico. Mas os problemas que vi no Brasil nessa Copa do Mundo são problemas que eu não entendo como eles são pouco discutidos. Eu acho que havia e há na Copa do Mundo um grande interesse econômico. E há uma grande vontade de que o Brasil vença e uma grande vontade de manter as esperanças de pé. Porque mantendo as esperanças de pé, você mantém também os interesses econômicos que estão ancorados nessas esperanças. Mas você via que alguma coisa não ia dar certo. Eu vi isso, por exemplo, num jogo que todos acharam maravilhoso. O jogo contra a Coreia, em que o Brasil venceu por 4-1. Por quê? Porque o Brasil, no primeiro tempo, fez 4-0. No segundo tempo, voltou e não jogou. Ele praticamente descansou no segundo tempo, deixando até que os coreanos fizessem 1-0, né? Porque foi 4-1. No segundo tempo, os coreanos fizeram um gol.
Por que isso, né? Por que o Brasil não consegue desenvolver, como a Argentina procurou, um processo de evolução ao longo do caminho? Parece que eles se dão por satisfeitos. Eles se sentiam já capacitados, autossuficientes. A ideia de que é preciso crescer, de que é preciso evoluir no processo, não surge. E o interessante é que a crônica esportiva, todo mundo, ninguém falou disso, ninguém se preocupou. Todo mundo achou natural que o Brasil vencesse por 4-0 no primeiro tempo e no segundo tempo descansasse. Eu penso que isso talvez seja um fator cultural nosso, brasileiro, né? Fator de, talvez um pouco macunaímico, um pouco de preguiça mesmo. Olha, fizemos já os 4-0, vamos parar por aqui. O outro momento que eu achei que era evidente que o Brasil tinha algum problema foi quando o técnico escalou a seleção totalmente reserva para jogar com os Camarões. Era evidente para quem conhece um pouco de futebol que uma seleção que nunca jogou junta teria problemas. Mais ainda, um time que nunca jogou junto não podia ser colocado na Copa do Mundo, porque, evidentemente, por pior que fosse o adversário, ele teria dificuldade. Foi o que aconteceu. O Brasil perdeu de 1-0. E todo mundo achou também natural. Ora, era o time reserva, perdemos de 1-0, mas as coisas vão continuar bem. Não continuaram. Eu acho que essas lições a gente precisa aprender, porque são lições sobre as nossas próprias dificuldades culturais de compreender de que é necessário uma evolução permanente, que é necessário crescer na competição jogo a jogo. E eu acredito que os países que chegaram às finais fizeram isso. Eles cresceram jogo a jogo, eles procuraram se superar a cada instante, ao passo que o Brasil transcendia essa autossatisfação. Tanto que eu não tenho nada contra comemoração, com samba, com dança, com várias, digamos assim, coreografias. Mas a verdade é que, às vezes, a gente tem que pensar, em vez de celebrar, em evoluir. E não aconteceu isso. Portanto, eu acho que tanto as eleições como a Copa do Mundo nos colocam numa situação assim de avaliar um pouco melhor por onde nós estamos, por onde nós vamos, né? Vivemos uma polarização na política, uma polarização que colocou de um lado o Bolsonaro com todos os seus erros e, de outro lado, o Lula, que já tinha passado pelo governo. Agora nós vemos que a situação é uma nova situação. E eu acredito que alguma lição equivocada pode ser tirada desse fracasso do Bolsonaro. Eu digo o seguinte, às vezes as pessoas podem pensar, estando no governo, que independente dos erros que cometem, se cometerem muitos erros, a direita do Bolsonaro é tão tosca, é tão alucinada, que ela volta ao governo, mas só fica 4 anos. Depois, a população vai ter que chamar de novo os velhos políticos que foram desalojados por ele. Eu acho que isso é uma lição ruim, porque acaba nós ficando presos num círculo de ferro, né? De um lado, é um governo que comete erros, aí vem uma extrema-direita alucinada, e volta o governo que comete erros, vem uma extrema-direita alucinada, e a gente não consegue sair desse círculo. Eu espero que esse ano seja um ano em que a gente pense em sair desse círculo. E, pelo menos, contar com algumas novas situações. Não cometer os mesmos erros do passado, de um lado, né? De outro lado, esperar também que a direita avance, que ela tenha líderes mais capazes, líderes mais, eu diria até mais civilizados, capazes de entender melhor o Brasil, capazes de entender melhor o mundo e capazes de responder a essa nova situação. O Bolsonaro, no seu silêncio, no seu recolhimento, parece que não está muito disposto a ocupar mais esse papel. O que é interessante, porque vai abrir margem
para novos líderes, novas pessoas que tentem ocupar esse espaço. Quanto ao mundo, eu queria dizer o seguinte: no Brasil nós não nos preocupamos muito com o mundo, mas a guerra na Ucrânia não acabou. E nós, aqui no Brasil, temos a sensação de que a guerra acabou. De vez em quando há um bombardeio, alguma coisa, mas ainda é uma grande tensão na Europa, com problemas energéticos em muitos países, porque eles dependem do fornecimento da Rússia. E também queria dizer que a Covid não acabou. Se nós examinarmos o mundo, os grandes acontecimentos do mundo, um deles, pouco noticiado no Brasil, foi essa política de Covid zero na China. Foi uma política terrível. As pessoas eram controladas, às vezes eram colocadas em lugares com muitos leitos, luz clara, banheiros químicos para viver uma quarentena. E eram controladas também por pessoas com aquelas roupas brancas pesadas e que você nem via o olho, eles eram os donos da situação, aquelas figuras a serviço do Ministério da Saúde da China. E essa política de Covid zero acabou levando a uma revolta da população. A população se revoltou porque ela foi muito pressionada, muito acossada, perdeu muito as suas condições e hoje há uma liberação maior na China. Mas essa liberação veio também com o aumento da Covid. Há uma situação na China hoje em que se espera até 1 milhão de mortos. Os corpos são empilhados nos necrotérios, são mantidos, porque a incineração dos corpos não dá conta mais. Há mais corpo esperando a cremação do que a capacidade dos crematórios. Então, há expectativas de que os chineses percam 1 milhão de pessoas com a Covid. Isso pode voltar ao mundo? De uma certa maneira, pode. A única vantagem que nós temos ainda é que o Brasil, ao contrário da China, conseguiu um sistema de vacinação melhor. Os nossos idosos são mais bem vacinados. A única fragilidade que nós temos ainda é a vacinação nas crianças. Ela não avançou. Espera-se que o novo governo compreenda essa fragilidade. Mas é importante registrar que não só a guerra não acabou na Ucrânia, como a Covid também não acabou. Ela hoje é um flagelo na China e pode nos atingir uma vez mais, sendo que estamos mais preparados, mas estamos ainda despreparados em setores que não foram alcançados pelo governo por uma questão ideológica, que é a questão da vacinação infantil. Esse é o ano que termina, um ano da Copa do Mundo, um ano das eleições, mas um ano em que a Covid e um ano em que a guerra também estiveram presentes. Vamos ver se em 2023 a gente não consegue se livrar totalmente desses dois fatores, mas consegue neutralizá-los e vamos ver se o que decidimos nas eleições pode realmente trazer algo de novo para o Brasil. E vamos ver se nós perdemos um pouco essa autossuficiência, essa sensação de que somos os melhores, imbatíveis times de futebol do mundo e passamos a pensar um pouco mais na nossa necessidade de evolução, de trabalho, de consistência no futebol.